Olá, meus queridos, abençoados com toda sorte de bênção aqui do canal, compartilhando o Evangelho da Graça no YouTube. Olha, nós chegando aqui mais uma vez com mais uma mensagem das verdades de Deus aqui para você que é inscrito aqui no nosso canal. Já agradecendo aí a Deus por essa oportunidade. Mais uma vez o Senhor nos permite estarmos juntos, eu e você que é inscrito aqui nesse canal, abençoado, que o Senhor abriu essa porta onde nós estamos aí a falar as verdades de Deus para você. E para você que está assistindo, visualizando este vídeo, áudio em vídeo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, né? E para você que é inscrito, aperte aí o joinha e deixe seu comentário e o sininho para que chegue a notificação dos nossos vídeos até você. Queremos aqui pedir a sua ajuda em compartilhar esse vídeo, pois o objetivo e o propósito deste vídeo aqui, desse canal, é que as nossas mensagens possam chegar a muitas pessoas, que elas possam chegar ao verdadeiro conhecimento das verdades de Deus, que é este evangelho que é luz, é vida para as pessoas, para os filhos do eterno Senhor, possa alcançá-los. Para isso, contamos com você. Queremos chegar, aí é possível chegar a 1.000 inscritos aqui, a 1.200, a 1.400, a 3.000, é possível sim, se você nos ajudar a visualizar esse vídeo, fazer com que ele corra nas redes sociais através de você, nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, com a sua família. Compartilhe esse vídeo, não fique só para você, faça correr essa mensagem se você gostou e deixe seu comentário aqui, tá bom? Mais um ano, estamos já no início do ano de 2021, já estamos no comecinho. Graças a Deus até aqui o Senhor tem nos ajudado, não é verdade? Não é isso? Nós ainda estamos nessa pandemia e ela vai perdurar por mais um tempo aí, porque você sabe como são o sistema político global deste mundo. São os sistemas que visualizam só o dinheiro, são egoístas. Então nós devemos confiar no Senhor. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso abrigo. Por isso, meu querido, sempre declarando positividade na sua vida, nada de negatividade. Estamos vivendo hoje por fé, não por vista, pois estamos depois da cruz. E depois da cruz, do ano 70 para cá, foi estabelecida a graça de Deus verdadeiramente. Hoje eu quero trazer um tema para você. Eu quero aqui ler 8 versículos, mais do capítulo 3 de Romanos, e eu quero dizer para você que é muita satisfação, alegria poder compartilhar essa palavra. E o apóstolo Paulo, ele deixou aqui escrito uma exortação para aquela época, para aquele tempo. A igreja de Cristo estava na cidade de Roma. Quando eu falo igreja, eu estou falando de pessoas. Os irmãos estavam ali, a lei ainda estava de pé? Estava. Aí Paulo, nós trazemos um áudio anterior falando sobre, no capítulo 2, do versículo 17 até o versículo que nós lemos aí, o versículo 29, e nós trouxemos lá com o tema sobre o apóstrofe ao judeu não observante, que havia entre eles ali alguns judeus que não observavam a lei que era para eles. Eles eram obrigados a praticar a lei porque a lei ainda estava de pé, mas eles ensinavam algo que eles mesmos não estavam vivendo, né? Que a lei, né, dizia que se tinha que se viver. E aqui no capítulo 3 nós vamos ler algo interessante. Olha só, o versículo 1, são 8 versículos,
mas traz como tema: Deus não é mais justo? Deus não é mais justo? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, nossa mensagem aqui no canal, compartilhando o Evangelho da Graça, tá bom? Vamos ler um pouquinho? Olha só, que vantagem há então em ser judeu? Olha que pergunta que Paulo faz, né? Que vantagem tem em ser um judeu? Em qual utilidade da circuncisão? Qual a utilidade da circuncisão? Ele faz aqui, já é a segunda pergunta. Versículo 2. Muita de todos os pontos de vista, em primeiro lugar, porque foi a eles que foram confiados os oráculos de Deus. A eles quem? Os judeus. E o que eram oráculos? Era o Torá, as Escrituras. Elas foram confiadas a quem? Aos judeus. Porque, se nós formos ver um pouquinho mais no livro histórico de João, o próprio escritor de João, o próprio evangelista João ele diz que ele veio para os seus. Quem que veio? Jesus veio para os seus, Jesus de Nazaré, lá a carne. Mas os seus não receberam, que eram os seus, os judeus. Então aqui, os próprios judeus, eles foram confiados a eles os oráculos, né? Os oráculos de Deus. E o versículo 3, ele vai dizer: e o que acontece se algum deles negaram a fé? O que acontece se algum deles, alguns judeus, negarem a fé? A infidelidade deles não anulará a fidelidade de Deus? Se eles negarem a fé, a infidelidade deles por ter negado a fé não anulará a fidelidade de Deus? Ele traz a própria resposta, ele diz no versículo 4, de modo algum. Confirma-se, pelo contrário, o que Deus é veraz, ou que seja, que Deus é fiel, né? Enquanto todo homem é mentiroso, conforme as Escrituras. Ou então, a palavra veraz significa verdadeiro, enquanto que todo homem é mentiroso, conforme a Escritura. Para que sejais justificado nas tuas palavras e triunfes quando fores julgado. Versículo 5. Mas então, se a nossa justiça realça a justiça de Deus, que diremos? Né? Mais uma pergunta Paulo faz a eles lá. Para eles, isso aqui, batendo papo lá, para aquela época, para os irmãos que estavam lá em Roma. Mas então, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, o que diremos? Não cometeria Deus uma injustiça, desencadeando sobre nós a sua ira? Falo como homem. Ele dizendo que ele falava como homem. Versículo 6. De modo algum. Se assim fosse, como poderia Deus julgar o mundo? Né? Se fosse assim, como era que Deus iria julgar o mundo? Né? Mas, se por minha mentira, olha só, mas se por minha mentira resplandece mais a verdade de Deus para a sua glória, porque devo eu ser ainda julgado pecador? Versículo 8 e o último. É porque, como aliás alguns afirmam caluniosamente que nós ensinamos, não haveríamos nós de fazer o mal para que venha o bem? Desses tais, a condenação é justa. Muitos ali estavam, na época de Paulo, falando caluniosamente
que eles tinham que fazer o mal para que pudesse vir o bem, né? Sendo que a palavra vai ao contrário, diz que você tem que plantar o bem para colher o bem, semear o bem para colher o bem. Agora, se ele também aconselha a vencer o mal com o bem, não fazer o mal para poder colher o bem, né? Então eles estavam ali caluniosamente distorcendo as escrituras. E Paulo agora está exortando eles ali, né? Trazendo uma palavra para aquela época, para eles lá, através das cartas, das epístolas, né, aos irmãos, que ainda, como eu volto a dizer, os irmãos que estavam na cidade de Roma, muitos eram gentios, mas os judeus também estavam misturados com os gentios em Roma. Ali havia morando ali também os judeus. É por isso que a gente vai ver que no áudio anterior, que eu ainda falo aqui, que eu fiz um pouco sobre esse áudio anterior, o áudio em vídeo que nós gravamos aqui. Você vai ver esse vídeo que nós estamos aqui no canal, que falamos sobre esse assunto. Nós falamos sobre esse assunto. E que ele vai lá e diz o quê? Ele falou que daqueles que se dominavam judeus, né? E que eles descansavam na lei e se gloriavam em Deus, né? Se apoiavam na lei de que a lei que foi o próprio Deus que instituiu através de Moisés a lei. Mas eles se apoiavam nessa lei de Deus e eles se gloriavam em Deus. Mas também eles diziam, Paulo também exortou lá para alguns judeus, que eles conheciam a vontade de Deus e que estavam sendo instruídos pela lei e sabiam discernir o que era melhor para eles. Que eles estavam convencidos estavam convencidos ser guias de cegos. Olha só, isso Paulo falando para quem? Para os judeus da época lá. Ele estava exortando eles, os próprios judeus. Por quê? Porque eles eram a luz dos que andavam em trevas. Eles eram para ser a luz de aqueles que estavam andando em trevas. Mas eles não faziam isso. Eles eram para ser educador dos ignorantes. Isso ignorantes e mestre dos que não estavam sabendo possuir a lei, viver a lei que foi instituída, porque a lei ainda estava de pé, a graça ainda não tinha sido estabelecida de vez, ela tinha sido inaugurada através de Cristo na cruz, mas ainda não tinha sido estabelecida, ela só foi ser estabelecida, a graça, um novo concerto, essa nova aliança, aonde? No ano 70. Com a destruição do templo, porque quando a lei estava de pé, todo o ritualismo judaico ainda estava sendo realizado. As ofertas, os dízimos ainda estavam a valer, levavam ali ao templo. Ainda estavam a fazer sacrifícios, ainda estavam a fazer circuncisões. Todos aquilo da lei ainda estava todo o ritualismo, tradições judaicas, ainda estava a se fazer, pois o templo estava de pé. Então Paulo aqui estava falando que tudo isso que eles ensinavam, eles mesmos não estavam mais fazendo. Diziam que era para não furtar e eles mesmos furtavam. Que não era para adulterar e eles mesmos adulteravam. Ou seja, muitas coisas erradas eles estavam fazendo. Isso é um versículo anterior a esse que eu estou lendo. E agora Paulo vem no versículo 1 e fala que vantagem há então em ser um judeu. Se eles faziam tudo isso que eles estavam fazendo lá na época, para o tempo deles, que vantagem servia deles ser um judeu, né? É a situação, vamos trazer um pouco para os nossos dias. Que vantagem tem em ser um religioso? Se você está numa religião
que os tais ensinam que você tem que fazer e eles mesmos não praticam aquilo que eles estão a ensinar. Agora, que vantagem tem eu em ser? Se eles dizem para não roubar, e eles mesmos estão a roubar as pessoas através de usando a fé das pessoas. Agora me diga, que vantagem eu tenho em viver uma religião dessa, em defender uma bandeira, uma placa de uma denominação, se os próprios líderes que estão lá, que são os grandalhões, eles não dão exemplo, eles mesmos caem o escândalo. Não tem vantagem. Pois era isso que o próprio povo judeu estava fazendo. Eles foram responsáveis, eles foram confiados, na verdade, os oráculos de Deus, as escrituras, o Torá, eles eram responsáveis por eles. Eles foram confiados a eles ensinar o povo. Mas o que estava na lei, o que era para os judeus, isso não tinha nada a ver para os gentios aí. Paulo, quando fala para os gentios, ele prega para os gentios algo que os judeus, foi ensinado aos judeus por Cristo. Cristo veio falando da graça aos judeus. No tempo que Cristo esteve na carne, ele não pregou para os gentios. Quem pregou para os gentios foi Paulo. Cristo, Jesus de Nazaré, em carne, pregou para os judeus. Veio falando a graça para os judeus. Falando algo espiritual para os judeus. Porém, os judeus criam no físico. As suas mentes, os seus véus estavam nos seus rostos ainda. Só vieram entender quando Cristo morre na cruz, que inaugura ali a nova aliança. Ele inaugurou apenas, mas ainda não tinha sido estabelecida. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Essas palavras que nós falamos aqui não são nossas, são do próprio Cristo que nos ilumina. Eu quero aqui agradecer muito a você. Mais uma vez, aperte o joinha, o sininho, deixe seu comentário, faça esse vídeo que você está vendo agora, que é um áudio em vídeo, fazer ele correr. Compartilhe. Até o próximo encontro. Deus te abençoe e ilumine. E que este evangelho impacte a tua mente. Que Deus possa iluminar cada dia você, não só você, mas toda a tua casa. Um grande abraço e até o próximo encontro.